Então vamos lá. Então vamos nessa que vai ser intenso aqui o nosso papo. Vai ter muita coisa comprimida aqui em pouco tempo. Então eu vou falar, como eu citei, né? Vou discorrer sobre vários assuntos. E o primeiro deles é que a gente já consegue olhar um pouco mais adiante, né? Então, isso é uma coisa importante, porque eu tenho colocado essa perspectiva, nossa cabeça ela ainda está bastante pandêmica, né? Então, nós estamos ainda, né, nós nos acostumamos a viver com tudo que aconteceu nos últimos 18, 19 meses, mas é importante lembrar que esses meses também não representam o futuro, né? Então, eu costumo dizer que, olhando em perspectiva, porque agora com o avanço da vacinação, com uma série de fatores, nós podemos ter aí sim uma segurança, uma tranquilidade de que nós ainda conviveremos com isso por algum tempo, mas está passando, né? Nós temos um túnel de saída aí bastante claro, né? E aí o que eu chamo a atenção é que é o seguinte: primeiro, quando olhamos para trás, nós achávamos que estávamos num mundo muito tecnológico, muito avançado, e o mundo de 2019 é absurdamente analógico comparado com o que nós passamos nesse período, né? Agora, de outro lado, os últimos meses não representam o futuro. E por que eu costumo dizer isso? Por uma razão muito simples. Os últimos meses foram de exceção, foram momentos em que nós tivemos que tomar decisão pela continuidade dos negócios, pela sobrevivência das nossas carreiras e negócios. Nós fomos extremamente inventivos, criativos, mas eu não diria que nós fomos muito inovadores nesse período. Nós adotamos uma série de coisas que estavam prontas. Então, acho que isso é muito importante colocar em perspectiva. E a partir de agora começa uma era que eu estou extremamente entusiasmado com ela, pela seguinte razão: nós poderemos tomar as decisões baseadas em possibilidades e não mais em restrições. Ou seja, nós não vamos adotar a ferramenta A, o estilo de vida B, a forma de trabalhar zeta, porque simplesmente não há o que ser feito. Nos últimos meses nós tivemos que fazer aquilo que era possível, né? E a partir de agora nós voltamos a tomar essas decisões. Então aqui tem um alerta importante também para todos nós, porque basicamente eu consigo enxergar três grupos de empresa durante a pandemia ou impactados por ela, né? Tem o primeiro grupo, que eram as empresas, as pessoas, enfim, no final das contas, que vinham fazendo esse dever de casa. Então, quer dizer, as empresas que conquistaram market share nesse período, não é que as coisas aconteceram milagrosamente durante a pandemia. Essas empresas elas já vinham se preparando para a tecnologia, para o novo consumidor, para as novas formas de trabalho. Então, por exemplo, eu vi empresas que já tinham na sua rotina alguma dose de trabalho remoto e para elas foi uma questão de aumentar essa dose. Para outras empresas, isso foi absolutamente revolucionário. Elas tiveram que sair correndo para comprar notebooks, tablets, criar VPNs de conexão, enfim, foi uma coisa absolutamente inédita. E aí, claro, que toda coisa que você faz num curtíssimo espaço de tempo é um pouco mais difícil, né? Tem um segundo grupo que são as empresas que vão se modernizar por causa da pandemia. Então, é paradoxal isso, mas provavelmente elas serão salvas pela pandemia, porque elas se tornaram mais eficientes, mais modernas, mais tecnológicas. E tem um terceiro grupo que, enfim, empresa e profissional que se não mudou durante a pandemia, é difícil acreditar que vai mudar sob outra circunstância. Então, dito isso, muitas empresas, especialmente desse pelotão do meio, aquelas que se modernizaram por causa da pandemia, algumas delas vão falar o seguinte: ufa, passou, né? Passamos por essa bagunça toda, então agora volta ao modus operandi de 2019, o que vai ser um erro bastante grande. Nós temos que avançar nessas questões, né? E aí, primeiro eu só queria conceituar o que é inovação, né? Porque essa é uma daquelas palavras que parece que todo mundo usa muito, né? Uma palavra, eu diria, caminhando para se tornar desgastada em algum momento. Mas eu acho que se pegar um grupo, esse é um exercício que é muito importante que seja feito. Se você pegar um grupo de 10, 15, 20 pessoas e pedir para que elas conceituem ou escrevam, eu tenho certeza que você vai encontrar muitas versões diferentes, o que é uma coisa preocupante, né? Porque, veja, nós temos que ter um idioma, senão cada um vai usar as suas concepções do que é inovação para tomar suas decisões. Então, acho que é muito importante pactuar isso também nas empresas, né? No nosso dia a dia. E a inovação, eu coloquei essa imagem até para fazer uma provocação, porque é impressionante o quanto que a bendita lâmpada ainda é usada, né? Então, acho que até isso nós temos que rever um pouco, né? E inovar o próprio uso da lâmpada, né? Para falar de inovação. Mas brincadeiras à parte,
inovação para mim, um exemplo que eu trouxe aqui para esse nosso papo de hoje seria mais ou menos assim. Imagina que amanhã cedo você vai procurar os seus clientes, né? E eu já vou voltar nesse ponto aqui. Então você vai procurar os seus clientes e aí de repente você se veste dessa maneira, né? Então você usa um look aí que é, parece de uma outra época, né? Então você sai de casa vestido mais ou menos assim. Aí, quando você chega no seu cliente, ele pergunta, mas com que canal que eu posso te contactar? E você fala, olha, eu só tenho telefone fixo, então você só consegue falar comigo através desse telefone, né? Eu só uso telefone fixo. E por fim, você puxa papo com essa pessoa falando de algum episódio dos Trapalhões, né? Então, quer dizer, a chance dessa conversa progredir, ela não é das melhores, sabe? Depende de com quem você estiver conversando, de repente ela vai achar até um papo saudosista, talvez esse papo funcione, mas provavelmente ela não vai gostar de ligar para você no seu telefone fixo e vai achar sua roupa um pouco estranha. Então, no final das contas, inovação não é nenhuma maluquice. Inovação é ter a compreensão de que o contexto evolui. Então, por exemplo, se você pegar as tuas fotos de 10 anos atrás, 20 anos atrás, e você achar razoavelmente esquisito, parabéns, porque quer dizer que você entendeu que o contexto mudou, entendeu? Se você pensar a forma como você trabalhava, o jeito como você fazia as coisas, se você encontrar um excesso de similaridades, aí sim é preocupante, porque quer dizer que possivelmente você ficou no tempo. Então, esse é um ponto que me parece muito importante, né? Inovação nada mais é do que conseguir caminhar junto com o contexto. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. E aí é muito importante falar sobre isso dentro desse contexto de profissional do futuro, pós-graduação. Muita gente está se questionando, e se vocês lerem as minhas postagens, os meus conteúdos, de forma absolutamente errônea, tem muita gente batendo na educação tradicional e falando assim, olha, nesse mundo super líquido, super volátil, a educação tradicional está perdendo espaço, as universidades, as faculdades não fazem sentido, as graduações, as pós-graduações, isso aí não serve mais para nada. E essa é uma enorme de uma bobagem. Porque nós temos que entender que novas modalidades estão sendo apresentadas e tudo isso é absolutamente complementar. Então, uma outra dica que eu sempre dou em relação à inovação, nós nunca podemos interpretar esses assuntos através de uma lente de dicotomia e extremismos. Então, é mais ou menos quando as pessoas falam assim, puxa, você viu que o e-commerce cresceu, Arthur? Então isso aí é o fim dos shoppings. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem absolutamente... Uma frase como essa não tem nenhum nexo. Né? Afinal de contas, hoje, também com um pouco mais de maturidade, nós já conseguimos entender que, por exemplo, um empreendimento que seja 100% online, ele cresce, 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 ele encontra uma barreira, né? Ele encontra uma barreira, porque nem todo mundo consome tudo 100% do tempo online. Um empreendimento que é exclusivamente físico, ele pode crescer, 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 ele vai encontrar uma barreira, porque tem gente querendo comprar pela internet. E quem são os vitoriosos? Os vitoriosos são aqueles que combinam o melhor de todos esses mundos. Então, para quem está inscrito ou se inscrevendo num curso como esse, e está eventualmente passando por esse questionamento do tipo, mas será que ainda faz sentido em 2021 participar de uma pós-graduação? Uma coisa que eu atesto para vocês é que o que eu consegui fazer na minha vida, na minha carreira, foi absolutamente fruto de formação, obviamente de colocar essas coisas em prática depois, né? Porque obviamente de nada adianta ficar só na teoria. E tem um ponto absolutamente fundamental que o Jean trouxe no começo, que é o aprendizado coletivo, é a convivência com as pessoas. Né? Então, muito mais do que receber conhecimentos de forma passiva, uma parte incrível dessa jornada são os colegas, são as pessoas. E isso, nesses programas excessivamente rápidos ou puramente, exclusivamente online, você fatalmente não tem tanta troca, né? Então, você só consegue participar, né? Você só consegue fazer algumas coisas a partir da hora que você tem uma base sólida. E uma graduação, uma pós-graduação constituem a formação dessa base sólida. A partir daí você vai fazer cursos rápidos, você vai fazer outras coisas. Mas voltando aqui para o nosso papo sobre inovação, então o contexto evolui.
E a partir do momento que o contexto evolui, você precisa se adaptar a ele. Então, outra forma de ver inovação é o seguinte, é tentar um método novo, é tentar uma técnica nova, adotar uma tecnologia nova que te traga um resultado superior àquele que você tinha antes, né? Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é a forma como as pessoas praticavam salto em altura até o ano de 63, né? Então, esse aqui era o chamado salto tesoura, né? As pessoas corriam e elas passavam uma perna e depois a outra perna por cima dessa barra, né? E aí, por muito tempo, o recorde mundial do salto em altura ficou estagnado, porque você tem uma questão mecânica aí, né? Você está tentando transpor o teu corpo de uma maneira que não é a maneira ótima. E aí o que acontece em 64 é que simplesmente um universitário americano chamado Dick Fosbury, um belo dia, nas Olimpíadas de 64, ele entra correndo, no último instante ele vira o corpo e pulou de costa. E aí ele conseguiu ganhar muitos centímetros, ele foi medalhista de ouro, né? E aí o que, que aconteceu? As pessoas, parte dos competidores, ficaram chocados com o que ele fez, e foram entrar na reclamação, foram reclamar perante o Comitê Olímpico, dizendo que aquilo era ilegal. Então é muito interessante isso, né? Que também a inovação, quando ela surge, ela tem um pouco dessa característica de provocação, né? De propor alguma coisa nova. E aí o que aconteceu na próxima Olimpíada? Na próxima Olimpíada, 70% dos saltadores já usavam o que hoje se chama de salto Fosbury, né? Então, criado nesse momento. Então, perceba que a inovação também tem esse caráter de você olhar o mesmo problema sob uma ótica diferente, usar um método diferente e alcançar um resultado melhor. Então, tudo que eu estou falando aqui, na verdade, é para resumir da seguinte maneira. Inovação não é necessariamente disrupção, porque eu imagino que, como 99% das pessoas, quer dizer, 1% está à frente de negócios que nós estamos falando de negócios presentes na Bolsa de Valores, negócios que tomam a casa aí das dezenas de bilhões de reais e dólares, da casa dos negócios que nós estamos falando de milhares de colaboradores. Então, esse é um grupo seleto que está à frente desses negócios. E aí, inovação nos últimos anos é um tema que eu tenho uma certa preocupação pelo seguinte, eu acredito que mais pessoas se afastaram desse tema nos últimos anos do que se aproximaram. E por que isso aconteceu? Porque a inovação ela foi ganhando uma característica de assustar as pessoas, e principalmente por esse termo disrupção. Então, do tipo, olha só, existia a locadora, chegou Netflix do nada e matou os caras. Aconteceu isso com o telefone, ninguém mais liga para ninguém, é tudo WhatsApp. Não existe mais loja de música, é tudo Spotify, por aí vai. E esse é um recorte absurdamente tendencioso e equivocado, né? Porque o que aconteceu com essas disrupções é porque, de fato, elas aconteceram em curtíssimo espaço de tempo, mas a pergunta que fica é o que essas empresas deixaram de fazer antes, né? Então, o caso das locadoras, elas estavam há 3 décadas com o mesmíssimo modelo de negócio. Então, uma locadora nos anos 90, 80 e 70, ela era absolutamente idêntica. Início dos 2000, perdão. Então, 80, 90 e 2000, comecinho dos 2000, o modelo era idêntico. Então, a pergunta é, por que em 30 anos não fez nada, né? E aí, é claro que quando a coisa acontece em 3 anos, é muito fácil você falar o seguinte, as inovações acontecem em 2, 3 anos. Não, elas não acontecem. A questão é naqueles planejamentos que o Jean citava ali de 5 meses, e ele tem toda a razão nisso, é fazer pequenos ajustes. Então, se você for vigilante e fizer esses ajustes com muita frequência, você não precisará fazer uma coisa muito extravagante no seu negócio. Você não vai precisar fazer uma coisa demasiadamente arriscada. Então, isso também é um ponto importante. Então, isso tem muito a ver com a busca do equilíbrio, né? A inovação ela pode ser vista, e isso vale para a sua carreira e vale para absolutamente qualquer negócio. Se você oxigenar as suas competências, por exemplo, a partir do momento que você passou pela graduação, você recebeu um conjunto lá de 40, 50 competências que, nesse momento, muito possivelmente, parte delas são de base elementar. Então, é por isso que eu falo, tem coisas que são, sim, de pedra. Tem determinados conhecimentos que são base necessária. Aí tem um conjunto desses 40, 50 blocos que você recebeu, que eles são absolutamente
voláteis, né? Eles têm prazo de validade, né? E se você não fizer uma pós-graduação, se você não continuar estudando, aí o que acontece? O contexto anda e você fica, né? Então, no final das contas, a gente não precisa ter esse desespero com a inovação, nem com a nossa carreira, nem com as nossas competências ou com os nossos negócios, contanto que a gente faça isso o tempo inteiro. Então, como é que você equilibra, por exemplo, negócios sólidos que dão certo? Será que eu preciso jogar ele fora? Será que eu preciso necessariamente me tornar uma startup? Será que eu preciso jogar minha carreira fora? Negativo. A nossa busca é por uma perpetuidade da nossa relevância. Isso vale para empresas e vale para pessoas. Como é que você faz isso? Oxigenando. E se você fizer essa oxigenação 10, 15, 20% ao ano, o efeito é composto, o efeito é logarítmico, o efeito não é linear. Então, o que acontece? Se você estudar todo ano, fizer alguma coisa, se você mudar o seu negócio dentro de algumas linhas que eu vou mostrar daqui a pouco, em 4 ou 5 anos você tem uma carreira irreconhecível. Então, por exemplo, mandando os parabéns já para os administradores, eu tenho uma admiração pela administração que é colossal. Eu sou engenheiro mecatrônico, e eu lembro, eu tive rápidas aulas de administração durante o meu curso, né? E aí, atuando como engenheiro, eu fiquei absolutamente apaixonado pela administração, porque eu percebi que era uma coisa incrivelmente mais ampla, né? Então, como engenheiro, eu estava atuando na área técnica, eu entendia a dimensão tecnológica das empresas, mas eu me sentia muito apertado naquilo, sabe? A partir da hora que eu descobri a magnitude da administração e as possibilidades que ela traz, eu falei, caramba, o que eu quero é isso. Então, eu passei por uma jornada de MBA, pós-MBA, mestrado, enfim, para fazer o quê? Para construir novas competências. Então, você pode se tornar um outro personagem. E aí, como é que essas coisas se combinam? Por exemplo, hoje, quando eu estou falando de inovação, inovação basicamente é a intersecção da administração, da gestão dos negócios, né? E do outro lado, a dimensão tecnológica. Então, eu dei aula em faculdade de inteligência artificial, eu desenvolvi sistemas de robótica. Então, quando eu estou falando desse tipo de tema, não é que eu ouvi falar, eu ajudei a desenvolver isso. Então, é esse somatório de coisas, né, que você vai construindo novas perspectivas, novas possibilidades. Então, a inovação não precisa ser transgressora o tempo inteiro. E outra coisa que é muito importante de ser entendida, porque tem muita gente que, mais uma vez, o tempo inteiro eu estou falando das empresas e das pessoas. Tem muita gente que está olhando, puxa, tudo está passando por tecnologia. Inovação não é sinônimo de tecnologia. A tecnologia está a serviço da inovação, é um ingrediente, é uma ferramenta. Agora, quando eu falei do Dick Fosbury, por exemplo, ele não usou um tênis diferente que deu uma impulsão maluca para ele. O que ele usou foi um novo método. Então, você como administrador, você como gestor, se você fizer uma mudança processual, se você eliminar processos, se você usar técnicas diferentes, será que isso é enquadrado como inovação? É sim, porque é dentro daquela categoria de algo novo, diferente do que se fazia e que traz um resultado melhor. Então, no mundo da inovação, nós temos, como se você tivesse uma graduação de 0 a 10, a disrupção, essas startups absolutamente transgressoras, é como se você tivesse índice de inovação 10. Então, quer dizer, o que esse pessoal está tentando fazer? Mudar o mundo, né? Agora, a cada quantas que isso dá certo e se torna os Facebooks? É um número muito pequeno. Por quê? Porque o risco é muito elevado. Então, isso é natural, é do jogo, tá? Aí, no meio do espectro, você tem essas inovações de modelo de negócio, adoção tecnológica, mudança de relacionamento com o seu consumidor, e aí você tem escalas ali 7, 8, 6, 5, enfim. E no final você tem o quê? A melhoria contínua, né? A observação de métricas em que você altera pouco, né? Questões fundamentais do negócio, mas você está fazendo ele evoluir. Então esses temas eles não são contraditórios, eles não são mutuamente excludentes, eles são absolutamente complementares. E com relação à tecnologia, tem muita gente achando, puxa, agora eu só vou trabalhar com inovação, eu só vou trabalhar com esses temas se eu perseguir uma carreira tecnológica. Então, eu tinha que estar no mundo da TI, eu tinha que estar fazendo sistemas. Negativo. A tecnologia está a serviço da mudança dos negócios. Mas volto a dizer, a dimensão mais ampla disso tá nas áreas ligadas à administração, ligadas a finanças, ligadas à contabilidade, ligadas a todas essas áreas que estão ligadas à decisão no final das contas, né? Então, acho que isso é muito importante.
E aí, claro que a tecnologia ela cria possibilidades, né? Então, quando você pega um crescimento exponencial de algumas tecnologias, que é o que está acontecendo, você pega um cenário aí, por exemplo, satélites em órbita no mundo, né? Essas tecnologias elas são de base, elas são habilitadoras de novidade. Então, você bate o olho nisso e fala assim, pô, caramba, né? Olha só, está crescendo exponencialmente satélites em órbita, né? Você consegue ver constelações, essa daqui, por exemplo, a constelação dos satélites do Elon Musk, né, do fundador da Tesla. O que ele está querendo fazer com isso? Bom, de alguns bilhões de humanos que nós temos na Terra, mais de 3 deles não têm acesso à internet. Então, imagina o mercado potencial que você tem, né? E aí você junta isso a modelos de negócio inovadores do tipo telemedicina, né? Então, quer dizer, em vez de construir uma clínica ou um hospital, existe uma chance muito grande dessa pessoa já ter um smartphone na mão, mesmo que um pouco mais limitado. Se eu conseguir levar um 4G, um 5G para qualquer lugar do mundo, eu consigo fazer um hospital global, pelo menos um atendimento básico, né? Uma consulta. Então, perceba que, por exemplo, isso aqui tem a ver com medicina, isso aqui tem a ver com agricultura, né? Isso aqui tem a ver com trator autônomo, isso aqui tem a ver com agricultura de precisão. Então, a partir do momento que você entende essas tecnologias de base e elas evoluem com muita velocidade, por isso que uma característica elementar do profissional do futuro, seja lá de qualquer negócio, é o mínimo de compreensão de tecnologia. Então, você não precisa ser o expert, você não precisa fazer coding, né, programação. Agora, tem que estar por dentro dessas coisas, tem que estar por dentro. Assim como era uma aberração quando eu fiz a mecatrônica, que basicamente, de forma literal, um professor entrou na sala e falou, bom, pessoal, eu fui chamado aqui para falar para vocês de administração, mas é o seguinte, esse tema não é para vocês, vocês nunca vão trabalhar com isso, então eu só vou passar aqui uns conceitos muito gerais, mas isso aqui não é a praia de vocês. Mas como não? A administração é tudo, entendeu? Então isso foi uma aberração. Assim como me parece que seria uma aberração qualquer outra natureza de curso que você não tenha uma pitada tecnológica, que você não entenda como é que essas tecnologias impactam gestão de pessoas, gestão financeira, enfim, porque senão sim pode surgir de repente uma ferramenta que, caramba, torna tudo aquilo que você aprendeu em alguma medida obsoleto, né? Então, a tecnologia ela é absolutamente ferramental para essa coisa toda. E aí, um ponto muito importante quando o assunto é tecnologia é a perspectiva, é a compreensão, e isso foi uma coisa que a pandemia escancarou, deixou isso absolutamente gritante, que é o fato de que a tecnologia não é um ponto futuro, não é. A pandemia ela enterrou isso para sempre. E por que isso é muito importante? Porque aqui tem uma questão de neurolinguística, aqui tem uma questão de funcionamento do nosso cérebro. O nosso cérebro não trabalha bem com o longo prazo. Então, por exemplo, por que é tão difícil estudar? Por que é tão difícil ir para a academia e cuidar da sua saúde? Por que é tão difícil renunciar a determinadas coisas no curto prazo? Porque, afinal de contas, por exemplo, se você está vindo aqui participar dessa aula, você está renunciando a algo no curto prazo, né? Você poderia estar assistindo futebol, você poderia estar com seus amigos e familiares, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, assistindo qualquer coisa no YouTube, não sei. Mas você está fazendo uma renúncia no curtíssimo prazo com a expectativa de ter uma evolução na sua carreira. Então, isso, acredite, é uma briga dentro da sua cabeça, é uma briga, né? Quantas pessoas foram convidadas para esse evento? Quantas pessoas bateram o olho e falaram o seguinte, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais descansado, enfim, seja lá o que for. Então, quem está aqui já é um vitorioso dessa história, né? E aí, quando eu falo que a tecnologia nos últimos anos e a inovação, elas foram colocadas num ponto do tempo e do espaço errado, porque toda vez que você fala o seguinte, olha só, é importante você fazer essa pós-graduação da Insted, porque isso no longo prazo vai ajudar a sua carreira. Não, não é isso. Porque senão o teu cérebro vai falar o seguinte, se é no longo prazo, eu cuido disso no longo prazo. Então eu vou deixar para o ano que vem. Né? Não, essas coisas são para te ajudar hoje, amanhã cedo. E o que a tecnologia causou durante a pandemia, por isso que eu estou falando que não é um ponto futuro, é porque a tecnologia ela vinha sendo enquadrada nos últimos anos dentro daquela perspectiva da singularidade, né? Ou seja, a tecnologia é exponencial,
o ser humano é linear, então nós teremos algum evento muito importante na robótica, na inteligência artificial, por volta de 2035 e lá por 2050, alguns chamavam isso de pós-humanidade, né? Ou seja, os computadores seriam tão poderosos que, na verdade, o ser humano ia ficar meio sem vez na coisa, né? A perspectiva estava completamente equivocada por dois fatores. A pergunta é, onde estava Big Data, IA, toda essa maravilha que não conseguiu prever uma pandemia, né? Então, quer dizer, não é bem isso, né? Não é bem isso que aconteceu. E a segunda coisa, quem que deu a volta na pandemia? Quem deu a volta na pandemia foram as pessoas, foram os seres humanos. Então, não foi nenhum computador que tomou decisões, que criou vacina, nada disso. O que aconteceu foram seres humanos ajudando outros seres humanos. E essa história da tecnologia no ponto futuro, que nos leva a não fazer nada, o que aconteceu, muita gente falando o seguinte, nossa, a tecnologia acelerou muita coisa, né? Acelerou a nossa chegada no presente. Porque nada do que nós usamos, por exemplo, nós estamos usando nesse momento o Zoom, né? Zoom, muita gente passou a usar, né? Para fazer suas reuniões, fazer os seus negócios e tudo mais. O Zoom é de 2010, meus caros. O Skype é de 2003. Nada que nós usamos na pandemia não tinha pelo menos 10 anos. Então a reflexão que fica é o seguinte, por que raios nós não usávamos isso antes? E eu estava falando de contexto, você pode usar a metáfora de um vagão de trem, o fato é que nós estávamos pelo menos 10 anos atrasados. Então o maior desafio em relação à inovação não é ficar elucubrando para tentar descobrir o futuro. O que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 20 anos? Não é isso. A maior dificuldade que nós temos é estar dentro do dia 9 de setembro de 2021, fazendo algo com as tecnologias, com as técnicas, com as pessoas que estão ao nosso redor no dia 9 de setembro de 2021. O maior desafio de qualquer profissional e qualquer empresa é ser contemporâneo, é estar de acordo com aquilo que está acontecendo nesse momento. E a pandemia mostrou isso. Quer dizer, se nós passamos a trabalhar magicamente usando o Zoom, e estava pronto desde 2010 e ninguém usava, o fato é que as empresas estavam, com sorte, em 2009. Mas definitivamente elas não estavam em 2020, quando a pandemia estourou. Então isso é muito importante, né? Com relação à tecnologia e tudo isso, nós estávamos com o freio de mão puxado, nós estávamos com o parking acionado, e andando numa velocidade que certamente não era a velocidade que a gente poderia andar. Então, isso daí ficou uma coisa absolutamente explícita nesse período, né? E aí, tem essas questões de premissa, né? Então, muito se falava sobre o futuro do trabalho, como, enfim, pegar um drone elétrico voador para ir até o trabalho, você está dentro de um carro autônomo e tudo mais, e o que resolveu essa história toda foi notebook, tablet e smartphone, né? Então, aquilo que já estava amplamente disponível. E nisso, nós tivemos aí um aumento de produtividade incrível. É interessante notar que, por exemplo, o maior medo que as pessoas tinham antes da pandemia, tem uma pesquisa da McKinsey de abril do ano passado, o medo número 1 era queda na produtividade. Essa mesma pesquisa foi feita agora, né? E o resultado foi, qual que é o maior benefício visto pelas empresas? Aumento na produtividade. Então, parece uma coisa completamente paradoxal, mas não é. O fato é que, por exemplo, a tecnologia já estava pronta, mas tinha muito mais a ver com liderança, com confiança nas pessoas, com um novo jeito de se fazer tudo isso, né? Então, isso é muito interessante. E aí, o que mudou e o que muda para qualquer empresa, no final das contas, o que muda, eu falei de mudança de contexto, a mudança começa a ser puxada, se você imaginar uma cadeia de valor, né? Numa ponta, como eu falei, tem as tecnologias de base. Então, por exemplo, se você sai do 3G e você vai para o 5G, te abre determinadas perspectivas que você vai ter novos modelos de negócio. Então, por exemplo, só existe streaming, só existe Spotify, Netflix e tudo mais. Por quê? Porque tem banda larga. Então, não adiantava conceber o modelo de negócio se nessa ponta não tivesse a tecnologia que habilitasse modelo de negócio. Então, tem basicamente dois drives que criam inovação, né? Novas perspectivas da tecnologia, e a outra ponta é mudança no comportamento das pessoas. Porque, como eu estava falando, né, o Zoom está pronto desde 2010,
por alguma razão a gente não usava. Então, quer dizer, a tecnologia que já estava pronta, banda larga já estava pronta, computador na casa das pessoas já estava pronto. Agora, se uma empresa sugerisse métodos muito tecnológicos nos últimos 5 anos, provavelmente eles não seriam adotados porque o consumidor não tinha mudado. E aí, o que a pandemia fez? A pandemia quebrou a famosa curva de difusão da inovação, né? Aquela famosa curva que todo mundo conheceu naquele TED lá do Simon Sinek, né? Que é o Golden Circle, né? O Círculo de Ouro, em que ele fala sobre essa curva de adoção, né? Por que algumas empresas ficam pelo caminho? Porque elas acham o seguinte: puxa, as pessoas não estão mudando tanto assim. E na maior parte do tempo é assim, sabe? Por quê? Porque a inovação é meio assim. Ela acontece devagarinho, ela acontece de pouco em pouco e de repente explode. De repente está todo mundo usando. E normalmente a inovação, ela tem um filtro, aliás, 3 filtros que são muito poderosos. O filtro da renda, o filtro da idade e o filtro de aonde a pessoa mora. Majoritariamente, as mudanças acontecem com garotada abastada em grandes centros. Então, essas pessoas começam a usar as coisas diferentes. Então, traduzindo, a grande revolução do 5G. Pois é, mas hoje onde que tem 5G? Capitais. Espera aí, mas para usar 5G, você tem que ter um celular que foi lançado nos últimos 12 meses. Top de linha, só os top de linha, aqueles que estão custando muito caro. Então, quer dizer, não é para todo mundo. Então, grandes centros, renda alta, e a pessoa tem que estar disposta a experimentar essas coisas. Então, ou tem que ser um tecnófilo, né, alguém muito ligado à tecnologia, ou normalmente a garotada. Né? A garotada tem mais intimidade com essas questões. Por que essa lei foi absolutamente quebrada durante a pandemia? Porque todo mundo passou por uma imersão tecnológica durante esse período. Então, dentro das empresas, como eu falei, chegada de nova tecnologia ou mudança no consumidor é sinal de que empresa que tem que se mexer, empresa que tem que mudar. E quem que muda a empresa? Quem está na gestão dela. E qual que é o papel desse gestor, desse profissional do futuro, do presente que está atuante na inovação? É criar um espírito de colaboração. Colaboração ligada à inclusão e diversidade. E por que esses temas são importantes? Porque, especialmente num país como o Brasil, em que os consumidores têm uma diversidade muito grande, se essa mesma diversidade não estiver espelhada dentro da empresa, fica incrivelmente mais difícil de entender quais são as demandas desses consumidores. Então, por exemplo, se você pegar um grupo de pessoas que todas têm a mesma idade, o mesmo poder aquisitivo, as mesmas experiências de vida, elas criarão soluções para elas mesmas. Então, um papel muito importante, que isso já cometeu muitas empresas ao longo do tempo, e foi falha de gestão, é porque elas não perceberam, e isso aqui tem vieses, preconceitos, problemas na seleção das pessoas, de forma racional ou não, nós tendemos a querer contratar pessoas que são muito parecidas com a gente, que têm um modo de pensar muito parecido com a gente, e aí você vai criando essa armadilha. Né? Além disso, o que a pandemia escancarou foi o fim da passividade nos negócios, né? E passividade eu estou chamando uma mudança vetorial de atendimento. Né? Então, mudança vetorial porque até 2019 você ia até as empresas, né? A partir daí as empresas vão até você, e eu estou falando de algo muito além do delivery, né? Muito além dessas questões. Então, as empresas que se atentaram a isso ganharam o mercado, né? Elas cresceram, elas estão evoluindo, é o fim da passividade. Passividade eu estou falando aquele negócio antigo, né? Que simplesmente ele era aberto, e ele esperava que os consumidores fossem até lá. Então, perceba que, por exemplo, o preconceito está tão enraizado na nossa cabeça que quando você pensa em vou abrir um negócio, na tua cabeça tem lá uma inauguração, tem lá alguém abrindo, esperando os consumidores irem. E o que está acontecendo agora é um movimento drasticamente diferente, né? São empresas que vão até as pessoas. E aí, esse fim da passividade traz um aumento ainda maior da necessidade de velocidade na tomada de decisão. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Né? Então, no final das contas, esse profissional do futuro, esse gestor do futuro, ele está muito atento ao lado das pessoas, ele entende os movimentos tecnológicos
ele entende que o consumidor ele não vai mais simplesmente ir até as empresas, né? E ele tem que tomar decisões com velocidade, porque esse contexto está mudando com muita velocidade. Então, no final, o que está acontecendo é isso que o CEO da Shopify, que é uma empresa muito interessante, canadense, ele fala, ó, quem facilitar a vida das pessoas é que vai vencer essa corrida, né? Por isso que as empresas, elas estão virando muito do que se chama de o crescimento do customer centricity, né? As empresas que são customer centric, né? Qual que é a diferença desse conceito, né? Basicamente, as empresas do passado, elas estavam só focadas em vender produto, né? Então, eu quero vender produto e, enfim, não tenho tanta preocupação em manter um relacionamento, né? E aí tem alguns autores que estão falando que essas empresas que criam experiências voltadas, empacotadas como serviço, elas criam dois fatores que competitivamente são interessantíssimos, né? Eles criam relacionamentos monogâmicos, né, com seus consumidores, ou seja, a pessoa assina a Netflix e ela não cancela, né? Ela permanece assinante e vai embora, né, por muito tempo, né? Então, no máximo, ela assina mais uma plataforma, mas ela raramente deixa de assinar a Netflix, né, por exemplo. E o segundo fator importante é que quando você transforma as coisas em serviço e tem esse consumidor no centro, você cria um efeito chamado efeito Benjamin Button nessas empresas. O que é o efeito Benjamin Button? Vem daquele filme, né? Aquele com o Brad Pitt, em que ele nascia velhinho, né? E ele ia rejuvenescendo no tempo. Por quê? Porque quanto mais você está junto desses consumidores e está mais próximo, mais você aprende sobre ele, e quanto mais você aprende, mais você entrega personalização, mais você consegue entregar algo que é único, endereçado a ele. Então, se você imaginar essas empresas, elas fizeram uma coisa que tem uma escala de Ford T preto com a customização do artesão, né? Então, quer dizer, ela tem um arcabouço de conteúdo, mas ele é entregue de forma muito individualizada, porque ela conhece aquele consumidor, porque ela tem essa centralidade no consumidor, e isso cria uma fidelização, um apreço muito grande, né? Então, outra coisa que é muito importante e vale tanto no espectro pessoal quanto para as empresas, é importantíssimo saber jogar o jogo das redes sociais. Então, para você que está, enfim, você vai empreender, ou você vai buscar uma posição no mercado de trabalho, ou você quer melhorar a sua posição no mercado de trabalho, acredite, as pessoas hoje, elas veem e são vistas através desses mecanismos, né? Através daquilo que está no LinkedIn, através daquilo que a pessoa está comunicando no Instagram, né? Então, por exemplo, você está participando de um evento desse, é a tua chance de mostrar para a tua rede de contato que você é uma pessoa preocupada com conhecimento, né? Mostrar que numa quinta-feira pós-feriado você está aqui aprendendo, né? Que você é uma pessoa inquieta. E o que eu vejo é que tem muitas pessoas, e veja, eu não estou falando aqui para se tornar um youtuber, eu não estou falando para se tornar uma pessoa que está 24 horas expondo a sua vida, mas muitos profissionais não percebem o poder dessas redes, né? E simplesmente você não tem a menor ideia do que aquela pessoa faz da vida, né? E aí não vai acontecer de um grande negócio, de uma grande parceria, de alguém aparecer na sua casa como a fada do dente, sabe? Falando, olha, eu descobri pelo éter do universo que você é uma pessoa incrível e eu vim aqui desabrochar esse talento para o mundo. Não vai acontecer. Então, ou você constrói, né, uma comunicação para a sua carreira, para aquilo que você faz bem, para o seu negócio e para você, senão, enfim, o mundo não vai descobrir aquilo que você faz, né? Então, nós estamos vivendo na era da influência, na era da influência. E eu não estou falando do Cristiano Ronaldo lá puxando as garrafinhas de refrigerante para o lado e derrubando as ações da empresa. Eu estou falando da influência dos seus colegas, das pessoas que você vai conhecer num curso como esse, de quem você está conhecendo a cada dia. É através dessas redes que as coisas acontecem, né? Então, genuinamente a era da influência para os negócios e para as carreiras, né? E muita coisa interessantíssima está acontecendo, né? Nós estamos vendo a evolução de modelos de negócio, a evolução do chamado click and collect, né? As pessoas comprando na internet, indo retirar na loja, quando ela vai na loja,
ela acaba descobrindo um item que ela não tinha visto na internet, e tudo isso demanda muita tecnologia, né? Demanda a capacidade de fazer integração desses canais, né? Essas trocas de pista. Então, assim, é um tempo muito interessante mesmo, assim. É por isso que essas empresas são vitoriosas, porque elas conseguem aliar o melhor desse toque, desse atendimento humano, com o melhor da tecnologia, do Big Data, da análise de dados, né? Desde aquela icônica capa da The Economist, falando que os dados se tornaram o petróleo da nova economia, e é isso mesmo, né? Porque os dados te possibilitam entender comportamentos, e comportamentos indicam as mudanças necessárias dentro das empresas. Então, nada mais é do que um ciclo de aprendizado para mudar processos, né? Então, em vez de você ficar lá imaginando que você precisa mudar na sua empresa, essas pessoas elas estão acessando dashboards, né? Elas estão acessando painéis. E para elas fica muito evidente o que elas precisam mudar, né? Porque elas batem o olho e falam, gente, caramba, em vez de ser vídeo longo, agora é curto. Não, agora não é mais vídeo, agora é imagem estática, ou seja lá o que for, né? Então, isso é muito interessante, que eles têm essa combinação. E, ao mesmo tempo, uma preocupação crescente com os temas ligados à privacidade e à segurança, né? Esse aí também são dois temas que são absolutamente fundamentais. Me parece que muitas empresas ainda não entenderam que o consumidor, ele parece outra coisa estranha que eu vou falar aqui, mas o consumidor está absolutamente interessado em compartilhar os seus dados, contanto que isso seja uma troca, né? Então, não pode ser aquela coisa do tipo, olha, preencha aqui esse caminhão de dados para mim. O que o consumidor está pensando tá, o que eu ganho em troca? O que eu ganho em termos de customização, em termos de facilidade de uso, em termos de desconto? Eu não sei, né? E outra coisa que quem for um gestor de qualquer empresa hoje, entender esse aspecto da segurança é absolutamente fundamental, porque isso tem a ver com reputação, tem a ver com estabelecimento de confiança. Então, nós estamos vendo casos aí de empresas que estão sofrendo esses problemas de ataque, de mal gestão das informações, e elas estão sofrendo impactos de imagem aí que são consideráveis, né? Então, acredite, esse tema só vai crescer, esse tema ele só vai ficar cada vez maior. E aí, caminhando aqui para minha reta, minhas considerações finais, aí eu quero falar algumas coisas que eu gostaria de ter ouvido como, como um estudante, né? Muito se usa, né? E até tem um vídeo meu no YouTube falando sobre isso, né? Sobre essa metáfora do Titanic, né? Então, como eu falei no começo, né? Não podemos olhar os temas da inovação e da nossa carreira sob o viés do extremismo, né? Então, quer dizer, ou inovação é sinônimo de estar numa startup. Negativo, negativo. Se você pedir para qualquer pessoa fazer hoje uma lista das empresas mais inovadoras do mundo, todas elas são grandes, né? Rapidamente, alguém vai citar a Amazon. A Amazon é uma empresa que há 3 anos atrás tinha 500 mil colaboradores. Algumas semanas atrás, ela bateu a marca de 1.250.000 pessoas. Uma empresa que investe pesadamente em software, inteligência artificial e robótica, né? Então, quer dizer, se isso fosse sinônimo de eliminar postos de trabalho, a empresa deveria estar hoje com 4 pessoas. E não, ela está com mais de 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque ela se tornou brutalmente eficiente, com isso ela ganhou market share, e com market share ela cresceu, e quanto mais ela cresceu, ela precisou de mais pessoas. Então, é como análise em relação à chegada da internet, né? Puxa, vai acabar com tudo, né? Vai acabar com tudo. Para cada emprego que desapareceu por causa da internet, a internet criou 2,6 empregos, né? Então, essa história é pegar a exceção para tentar criar uma regra que não existe, né? Então, quer dizer, se uma pessoa acabou ficando defasada, ela não é a regra, né? Enfim, se nós estivermos em movimento, certamente isso não vai acontecer com a gente. E uma outra metáfora que é muito usada, então, quer dizer, empresas muito inovadoras podem ser, sim, empresas grandes, médias, enfim, de qualquer tamanho. Não tem a ver com o tamanho da empresa, tem a ver com a cabeça, tem a ver com a nossa cabeça, com a nossa capacidade de entender o mundo. E essa metáfora está completamente equivocada, porque muitos falam o seguinte, mas uma empresa que tem... Pergunta que eu recebo com alguma frequência, né? Arthur, mas você acha que dá para mudar uma empresa com 30 anos? Com 40 anos? Hoje eu escutei uma pessoa falando assim, não, pô, eu trabalho numa empresa, mas é super difícil mudar ela porque ela tem 30 anos.
é outra coisa que isso é um mito, não tem nada a ver com isso, nada a ver, não tem nada a ver com a idade das pessoas que estão lá, tem a ver com a mistura, tem a ver com a colaboração, tem a ver com como as coisas acontecem, com o ambiente para o contraditório, para as novas proposições, tem a ver com isso, tá? E essa metáfora está completamente equivocada, porque se você estudar a história do Titanic, em nenhum momento ele teve problema porque ele era grande. Porque, afinal de contas, se o problema fosse navios grandes afundam, nós não teríamos em 2021 navios que fazem cruzeiro de turismo que são algumas vezes o tamanho do Titanic, 3, 4 vezes maiores. Então, quer dizer, o argumento já não para de pé por aí, né? E a segunda coisa é que ele não conseguiu trocar de rota porque era grande e lento. Também não foi isso. A questão foi grau tecnológico, ou seja, as pessoas que estavam ali fazendo o avistamento de perigo não estavam fazendo uso de binóculo, o que aí sim é uma metáfora muito compatível com muitas empresas. Tem muitas empresas que não entendem de tecnologia em 2021. E aí o que ela está fazendo? Ela está navegando sem binóculo. E aí o que vai acontecer? Ela vai levar uma paulada, ela vai ter uma colisão. Porque ela não tem tempo, ela não tem prioridade, né? Eu diria que hoje um dos maiores desafios não é nem investimento financeiro nas empresas, é investimento de tempo, né? E isso vale para a nossa vida pessoal também. Tem pessoas que elas só estão exauridas pela execução daquilo que elas sempre fizeram, né? E quanto mais ela tiver exaurida, sem uma janela de tempo para estudar, para fazer uma pós-graduação, para ler, para ver vídeo, para sei lá o que for, o que vai acontecer? Ela só vai se cansar mais no futuro da repetição daquilo que ela já faz hoje. Então, assim, acreditar que com a repetição virão novos resultados não parece fazer muito sentido. É só com alocação de tempo disciplinado para estudar, para se tornar um personagem diferente, é que virão resultados diferentes, né? Então, tem muito a ver com isso. E com o uso de tecnologia. Então, quer dizer, as pessoas lá não estavam usando binóculo. E aí, um dos sobreviventes do desastre falou que o binóculo permitiria pelo menos 40 segundos de vantagem para poder ver o perigo, né? Teve muito a ver com comunicação. Quer dizer, o navio levava 30 segundos para trocar de rota, né, o Titanic. E aí o que aconteceu? A partir do momento que a comunicação chegou no comando, ela chegou 45 segundos antes do impacto. Só que levaram quase 40 segundos de pura letargia para tomar uma decisão. E isso acontece com incontáveis empresas. Escuta, nós estamos em 2021. Toda empresa sabe que inteligência artificial é importante. Toda empresa sabe que 5G vai ter seus impactos. Todo mundo sabe que o jogo mudou para um ambiente muito mais digital. Durante a pandemia, eu escutei algumas pessoas perguntando assim, puxa, Arthur, você viu que a pandemia fez essa chegada do e-commerce? Eu falei, negativo, o e-commerce, amigão, aqui no Brasil é de 98. Então, não dá para, né? A chegada do comércio digital no meu negócio por causa da pandemia. Enfim, é uma frase que não cabe, né? Aí é olhar o iceberg logo em cima e não entender o porquê que ele já está ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Tem muito mais a ver com o nosso comportamento, tem muito mais a ver com o nosso investimento. E o que é investimento? Investimento é recurso e tempo, né? Então, você pode olhar isso sob a ótica dessa pós-graduação, você pode olhar isso sob a ótica de comprar um livro. Eu sempre comento que é assim, né? Por exemplo, quando as pessoas falam, pô, que livro que você está lendo? Tal livro. As pessoas falam, e quanto ele custa? Eu falo, R$100. Eu falo, nossa, R$100 num livro? Daí, eu sempre falo que a minha perspectiva é o seguinte, se eu ler um livro e eu não conseguir tirar dele alguma mudança na minha vida que vai me trazer R$100 de volta, aí foi um livro caro. Mas aí, muito provavelmente, o culpado sou eu. Não é o livro. Definitivamente não é o livro. Definitivamente. E eu acho que isso é muito importante. E o investimento em tempo, como eu falei, que está tão escasso para todo mundo, né? Então, acho que esses temas são importantes. Bom, e para fechar, as coisas que eu queria escutar se eu tivesse considerando um curso ou participando de um curso, como é que isso impacta as nossas carreiras, é ter uma leitura muito apurada que parte do que nós estamos vendo de desemprego não vai voltar. E eu não estou falando isso com um viés pessimista, estou falando isso com um viés absolutamente realista. Nós estamos há algum tempo na era da queda abrupta dos empregos
e nunca existiu tanto trabalho disponível no mundo, que são coisas drasticamente diferentes. Emprego é um arcabouço, é um arranjo em que duas partes fazem uma aposta uma contra a outra, né? A pessoa acredita que é mais bem remunerada ou igualmente remunerada aquilo que ela entrega por aquele montante de horas que ela dispõe para aquela organização. E do lado da organização, ela faz uma aposta que ela utiliza todo o tempo daquela pessoa para suas demandas e que ela paga igualmente ou até menos do que aquilo que aquela pessoa está gerando, né? E o que nós estamos vendo agora são conexões de trabalho, que não necessariamente tem forma, tem nome, tem contrato, né? Um contrato com cara de CLT, pelo menos. Mas nós estamos vivendo, assim como no mundo do software, a era das APIs, né? Que um software conversa com o outro, que conecta no outro e tal, e você vai conectando tudo isso, né? Quer dizer, é o fim das suítes, né? De você contratar um software que vai resolver tudo. Afinal, você tem um software que resolve isso, aquele que resolve aquele outro, tal, 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 e você vai conectando essas coisas todas, né? Assim está se tornando o relacionamento de empresas, pessoas e outras pessoas. Então, são entregas, são pacotes de trabalho, são conexões que acontecem, elas podem durar um tempo, mas não se perpetuar. Então, tudo isso é muito mais efêmero. E para os grandes profissionais é uma coisa muito mais interessante. E para a empresa também, porque ela sabe que ela vai receber um determinado pacote de trabalho e não necessariamente essa pessoa trabalha para ela full time, né? Então, esse tema aqui eu já explorei um pouco, né? A tecnologia ela não é nem de longe substituidora de pessoas, ela é potencializadora das pessoas que sabem usar ela a seu favor, né? E aí esse profissional do futuro, ele é um profissional que tem um altíssimo grau de maturidade sobre a sua vida e sua carreira. São pessoas que precisam menos de empurrões, cutucões, são pessoas que procuram os empurrões, são as pessoas que se desafiam, são as pessoas que jogam a barra delas mesmas lá em cima, sabe? Então, são pessoas que não terceirizam responsabilidades e culpa, né? E culpas. Elas aprendem o tempo inteiro e elas sabem que, na média, é uma coisa razoavelmente cruel que eu falo, mas ela é muito realista, na média, cada um está exatamente onde deveria estar, sabe? Eu acho que esse é um senso de maturidade. Tem muita gente que, enfim, ou se vitimiza, ou, enfim, na média, nós estamos aonde nós deveríamos estar, e para alcançar um outro estado, ou está faltando algum ingrediente, ou a gente não sacou alguma coisa, sabe? Alguma coisa não está conectando, sabe? Então, o que a gente tem que fazer? Buscar novas ferramentas, novas conexões, novos conhecimentos, né? E aí, são pessoas que têm essa capacidade da dimensão humana muito apurada para liderar, para conviver. Isso aí é uma coisa muito importante, né? Porque já que o conhecimento e a tecnologia estão absolutamente exponenciais, é impossível imaginar que tem como sozinho entender essa bagunça toda, sabe? Então, eu não estou falando que você tem que entender de gestão de pessoas, de tecnologia, é impossível. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que se conectar, né? Criar esse hub de conhecimento, né? E são pessoas que causam impacto. Impacto pressupõe antes e depois diferente. Então, são pessoas que elas não estão lá pelas horas de trabalho. Elas não estão lá para, eu entrei às 8 e saí às 18. É gente que faz a diferença, sabe? Sabe aquela história do tipo, pô, tal jogador não jogou hoje, ou o time não tava a mesma coisa, sabe? Então, são pessoas que são para valer, são pessoas que causam impacto na vida das outras, sabe? E para grandes profissionais, eu falei que é um mercado de trabalho com empregos declinantes, e eu também fiz um texto sobre isso, que você encontra lá nas minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn e afins. Para os grandes profissionais, o mercado nunca esteve tão incrível. Então, é impressionante o quanto que essas pessoas estão sendo assediadas no LinkedIn, através de headhunters e seja lá o que for, o tamanho das oportunidades que esses profissionais, através das conexões que eles estão recebendo. Assim. Então, o mercado de trabalho nunca esteve tão aquecido. Ao contrário do mercado de
emprego. Então, essa é uma diferença das mais importantes, né? Muito importante. E aí eu só queria fechar, esse aqui é o meu último slide, eu só queria fechar falando que, caramba, né? 9 de setembro, quer dizer, 2022 está aí, né? A gente está entrando no último trimestre. Mas que incrível, né? Fazer o lançamento de um curso como esse, uma proposta aí que começa a ser construída há algum tempo atrás, tendo essa ousadia, né, de fazer um lançamento 100% virtual, absolutamente sinal dos tempos, e certamente a gente tem que colocar em perspectiva tudo que nós passamos, né? Quer dizer, você está assistindo isso aqui, e se eu estou aqui podendo falar para vocês, caraca, isso já é motivo de uma substancial alegria, né? A gente passou por uma coisa que, enfim, a última coisa parecida com essa tinha acontecido em 1917 e 18, né? Então, chegamos aqui em setembro de 21, né? Nós somos vencedores, né, dessa história, e tempos muito interessantes estão à frente aí, né? A retomada de muitos setores da economia que ficaram dormentes. Nunca foi tão barato empreender, nunca teve tanta ferramenta, nunca teve tanta informação, nunca teve, caramba, nunca teve tanta coisa, tanta coisa incrível para ser feita, sabe? Então, eu acho que vale a pena dar esse passinho atrás e perceber, né, o tamanho dessas oportunidades incríveis que estão à nossa frente. E aí, claro, como eu acabei de falar do hashtag maturidade, depende de cada um compreender, assumir, estudar, aprender, enfim, se preparar para todo esse cenário, né? Então, mais uma vez, queria agradecer. É muito bom estar com vocês, mesmo que à distância. Espero encontrá-los presencialmente, porque eu continuo achando que é uma coisa absolutamente insubstituível. Agradeço todo o espaço aí, a divulgação, enfim, e por vocês terem destinado esse tempo para participar desse papo, e estou absolutamente à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer comentário. Então, é isso. Obrigado, pessoal. Arthur Igreja. Agradecemos também a presença virtual dos mais de 71 participantes, entre estudantes da Faculdade Instedes e convidados. Encerramos a transmissão online, então. Temos perguntas da plateia. Podemos abrir, então, para as perguntas? Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Arthur Igreja? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Meu professor, você está me ouvindo? Perfeitamente. Então, tá bom. Gostaria de saber de você, professor Arthur, na questão, quando a gente fala em presencial e digital, né? Essa diferença de comportamento do consumidor, isso veio para ficar, essa questão do home office, ou a gente vai voltar para o normal? O que é o novo normal para você, professor? Meu caro, eu diria que é uma mistura disso tudo, e as possibilidades, os conflitos, os dilemas, eles vêm agora, porque que nem eu falei, né? Antes era tudo presencial, né? Até 2020, aí muita coisa ficou remota, e agora eu costumo chamar de o dilema da quarta, da quinta-feira, né? Porque o que acontece? Tem um estudo bem interessante, essa pergunta que você me fez, ela foi feita para C-level, né? Então, ou seja, quem está no topo das organizações, e depois foi feito para quem está na base, né? E o que aconteceu foi o seguinte: a resposta saiu espelhada, né? Então, quer dizer, quem estava no C-level falou o seguinte: vai ser tudo presencial e eu tenho certeza que as pessoas vão adorar voltar para os escritórios. E quando as pessoas que não eram da diretoria, enfim, foram entrevistadas, o que elas falaram foi o seguinte: negativo, eu quero escolher esse negócio, quer saber, eu poupei em deslocamento, eu poupei em tempo, eu pude ficar mais perto da família, enfim. Agora, não quer dizer que a pessoa também queira ficar o tempo inteiro, então, é o que eu tenho visto nas empresas que já estão híbridas,
é que as pessoas elas estão falando, quer saber, ir na segunda e na sexta é bom pra caramba, sabe? Para fazer alinhamento e tudo mais. Aí todo mundo precisa de um tempo para trabalhar um pouco mais sozinho. Todo mundo precisa de um tempo, né, para respirar, para executar muita coisa. E aí na sexta-feira para fazer aquele fechamento, para confraternizar, para estar junto. Então eu acho que assim, quem conseguir criar esse clima misto, e por que eu chamo do dilema da quinta-feira? Porque imagina a seguinte situação: você está lá, está todo mundo no escritório, tal, até quinta-feira você está numa reunião 15 horas e alguém vira para você e fala o seguinte: bom, pessoal, então até semana que vem, um abraço, estou indo. E aí você fala: não, mas é quinta. Não, tudo bem, mas eu fico aqui até na quinta e daí agora eu estou indo passar um final de semana em qualquer canto, mas eu estou online, eu tô fazendo as minhas coisas. E vai ter gente que vai sair na quinta, tem gente que vai chegar só na sexta, vai ser um negócio, mas eu acho que é o seguinte, o ponto que é importante, os momentos presenciais, eles precisam acontecer, eles são insubstituíveis, volto a falar. O ser humano, ele precisa de tempo para fazer as suas coisas, para absorver informação, para estudar, para executar coisas, mas o ser humano não foi feito para conviver através de telas. Então, me parece muito leviano achar que, por exemplo, que nem aconteceu, né? Vamos fazer uma happy hour, 30 pessoas, vamos abrir uma cerveja pelo Zoom. Dentro da pandemia, concordo, porque era o que tinha. Agora, achar que isso é o máximo da interação humana, pelo amor de Deus, né? Não é isso. E então, eu acho que tem que ter esse misto aí, tem que ter muita sabedoria. E simplesmente o que aconteceu foi, no outro extremo, algumas empresas falaram o seguinte: quer saber? Caiu o decreto, dá para voltar ao escritório. Então é o seguinte, a partir de amanhã, todo mundo, os 5, 6 dias da semana, horário comercial normal, e deu. E aí criou uma insatisfação grande também, porque as pessoas falaram: peraí, também não é isso, né?